Você já notou aquelas manchas escuras que aparecem na pele, geralmente no rosto, e parecem tão difíceis de tratar? Talvez você ou alguém próximo esteja enfrentando isso e tenha muitas dúvidas sobre o que são essas manchas e por que elas surgem. Essas manchas, conhecidas como melasma, são um problema muito comum e podem aparecer em diferentes fases da vida. Entender o que causa essas manchas é o primeiro passo para tratá-las de forma eficiente e evitar que elas se agravem. No vídeo de hoje você vai finalmente descobrir o que é o melasma, as principais causas por trás dessas manchas e o mais importante, como lidar com elas de forma eficaz. Então fique comigo até o final para aprender tudo o que você precisa sobre esse assunto. E claro, já aproveita para se inscrever aqui no canal e acompanhar outros conteúdos importantes sobre saúde e também cuidados com a pele. E afinal de contas, o que é o melasma? O melasma é uma condição de pele caracterizada pelo aparecimento de manchas escuras ou acastanhadas. Essas manchas são resultado no aumento da produção de melanina, que é o pigmento que dá cor à nossa pele. Apesar de não causarem dor ou outros sintomas físicos, as manchas do melasma podem ser persistentes e também difíceis de tratar. E quais são então as características principais do melasma? Ele tem algumas particularidades que ajudam a identificá-lo. Ele costuma aparecer em áreas da pele que são mais expostas ao sol, como o rosto, por exemplo, especialmente nas bochechas, na testa, no nariz e também na região superior do lábio. E também em outras regiões como o braço ou mesmo no pescoço. Uma outra característica importante é a simetria. As manchas frequentemente surgem de forma parecida nos dois lados do seu rosto ou do seu corpo. E qual é a diferença então do melasma para outras manchas que aparecem na nossa pele? É muito importante diferenciar o melasma de outros tipos de mancha de pele, como sardas ou hiperpigmentações pós-inflamatórias, que são manchas deixadas por acne, por exemplo, e até manchas senis, que são aquelas que surgem devido ao envelhecimento. O melasma ele é mais relacionado a fatores hormonais, somado aí à exposição solar excessiva. Enquanto esses outros tipos de mancha, eles podem ter origens distintas, como inflamações, alergias e o próprio envelhecimento natural da nossa pele. Entender essas características é fundamental para reconhecer o melasma e também para buscar o tratamento correto. E quais são as causas, então, do melasma, dessa condição que afeta tantas pessoas? Bom, o melasma é uma condição que pode ser desencadeada por diferentes fatores, que se dividem entre internos, que são aqueles relacionados ao nosso próprio organismo, e também aos fatores externos, que são ligados ao ambiente e aos hábitos diários. Entender essas causas é fundamental para poder prevenir e para tratar essa condição de forma bem eficaz e assertiva. E quais são então os fatores internos relacionados ao melasma? Entre esses fatores, a gente pode destacar a genética, que desempenha um papel bem importante. Então, se você tem familiares próximos que apresentam melasma, as suas chances de desenvolver essa condição pode ser um pouquinho maior. Os hormônios também são grandes vilões. É muito comum que o melasma surja durante a gestação, que é um período ali marcado por intensas alterações hormonais, ou mesmo em pessoas que fazem uso aí de anticoncepcional. Alterações hormonais causadas por outras condições, como a menopausa, também podem contribuir para o aparecimento dessas manchas. E com relação aos fatores externos, o que a gente pode considerar então? Entre esses fatores, o maior inimigo da pele é a exposição solar. A radiação ultravioleta estimula a produção de melanina, que é o pigmento que forma essas manchas, e pode inclusive piorar os quadros de melasma que já existem. Além do sol, a luz visível, incluindo as luzes que são emitidas aí pelas telas dos computadores, dos celulares ou mesmo lâmpadas artificiais, podem agravar essa condição, embora seja um detalhe que nem todas as pessoas conheçam. Outro fator externo bem comum é o uso de produtos inadequados para a pele. Cosméticos com ingredientes agressivos ou mesmo os comedogênicos podem irritar a pele e estimular o surgimento ou o agravamento dessas manchas. Por isso, o melasma é considerado uma condição multifatorial em que as causas internas e as externas frequentemente interagem. No próximo tópico, nós vamos entender quem está mais propenso a desenvolver o melasma e quais são os grupos que são mais afetados. O melasma pode afetar diferentes pessoas, mas alguns grupos apresentam uma maior predisposição. Conhecer esses fatores ajuda a identificar quem está mais propenso a desenvolver a condição e também para tomar medidas preventivas. Isso é muito importante.
Por exemplo, as mulheres que compõem aí o grupo mais afetado, elas são de longe as mais impactadas pelo melasma e representam inclusive cerca de 90% dos casos. Essa alta incidência ela está diretamente relacionada aos fatores hormonais, como o uso de anticoncepcional, alterações durante a gestação e até mesmo as mudanças que estão associadas aí pelo ciclo menstrual e até pela menopausa. Os homens também podem ter melasma. Embora seja menos comum, os homens não estão imunes. Nos casos masculinos, as causas geralmente estão mais ligadas à exposição solar e também à genética, já que os hormônios não têm o mesmo impacto significativo como a gente percebe no público feminino. Um outro detalhe é que o melasma tende a aparecer com mais frequência em adultos jovens, normalmente a partir dos 20 anos, e pode persistir ou mesmo piorar com o passar do tempo. Pessoas com um tom de pele mais escuro, como os de origem latina, asiática, africana e até do Oriente Médio, também estão mais suscetíveis devido à maior produção de melanina em suas peles. Independentemente do gênero, idade, etnia, qualquer pessoa exposta aos fatores de risco podem desenvolver o melasma. E agora nós vamos a um momento que vocês gostam muito aqui nos vídeos, que são os mitos e as verdades sobre o melasma. Quando se fala em melasma, muitas informações acabam circulando, mas nem tudo que a gente escuta é verdade. Então agora nós vamos desmistificar os principais mitos e entender melhor essa condição. O melasma tem cura? Infelizmente, esse é um mito. O melasma não tem uma cura definitiva, mas pode ser controlado com os cuidados adequados. Tratamentos dermatológicos, uso de protetor solar, produtos despigmentantes e também um acompanhamento profissional adequado ajudam a minimizar as manchas e a prevenir os novos surtos. Será que o melasma piora no frio? Esse é um mito. Na verdade, o que faz o melasma piorar não é o clima frio em si, mas a exposição à luz visível e à radiação ultravioleta. Mesmo em dias nublados ou mesmo os frios, os raios UV continuam atingindo a nossa pele. É por isso que o uso de protetor solar deve ser constante, independentemente da estação do ano. E a maquiagem, será que ela pode causar o melasma? Bom, aqui a gente precisa ter um pouco mais de atenção, porque isso não é nem mito e nem verdade. A maquiagem em si não é a causa direta do melasma, é claro, mas o uso de produtos inadequados pode contribuir para irritações na pele ou obstruir os poros, o que agrava a condição. A dica sempre é optar por maquiagens não comedogênicas e sempre limpar bem a pele ao final do dia. Bom, esses são apenas alguns exemplos dos mitos e verdades sobre o melasma. Entender o que realmente afeta essa condição é o melhor passo para você cuidar da sua pele de maneira correta e da forma adequada. E aí eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, tem outros mitos ou outras curiosidades sobre o melasma que vocês conhecem? Então escreve aí que vai ser legal dividir com as pessoas. E como é que a gente pode fazer para prevenir o melasma? A prevenção, seja para o melasma ou para qualquer outra condição, sempre é o melhor caminho. E aí, com alguns cuidados muito simples, mas consistentes, é possível reduzir as chances de você desenvolver ou mesmo de agravar as manchas. E aí agora eu vou te dar algumas dicas práticas de como você pode fazer isso. Em primeiro lugar é o uso de protetor solar. Esse com certeza é o principal aliado contra o melasma. É muito importante que você escolha um protetor solar que tenha fator de proteção 30 ou mais e que também seja eficaz contra a luz visível e a radiação UVA. A reaplicação deve ser feita a cada 2 horas, especialmente se você estiver exposto diretamente ao sol por longos períodos. Além do protetor solar, a gente precisa muito evitar a exposição excessiva ao sol. E aí, sempre que for possível, você precisa evitar essa exposição, principalmente nos horários ali de pico, ou seja, de maior incidência desses raios solares, que são entre as 10 e as 4 horas da tarde. Se a exposição for inevitável, use chapéus, principalmente de abas largas, óculos de sol e até roupas com proteção UV. São barreiras externas que ajudam a proteger a sua pele. Em terceiro lugar, a gente tem os cuidados diários com a pele. Manter a sua pele hidratada e saudável é essencial para prevenir o melasma. Então você precisa usar produtos adequados para o seu tipo de pele, preferencialmente indicados por um dermatologista. Cosméticos com antioxidantes como a vitamina C
podem ajudar a proteger a pele contra os efeitos dos radicais livres, que são grandes vilões no processo de envelhecimento precoce e que trazem prejuízos gigantescos para a saúde da nossa pele. E aí, claro, com essas dicas práticas incorporadas no dia a dia, você vai fortalecer a barreira cutânea da sua pele contra o melasma e vai conseguir prevenir o surgimento ou mesmo o agravamento dessa condição. E quais são então os tratamentos que tem aí disponíveis para o melasma, já que ele não tem cura? O tratamento do melasma exige uma paciência e uma combinação de cuidados para que você consiga alcançar bons resultados. Nós vamos explorar as principais opções, desde os cuidados básicos até os tratamentos mais avançados. Com relação aos cuidados básicos, a gente já sabe que é a base para qualquer tratamento. E aí, toda opção de tratamento para o melasma vai começar com uma rotina de cuidados simples, mas que sejam eficazes. Então, a limpeza da pele deve ser feita com produtos suaves, que respeitem a sua barreira cutânea. E depois da limpeza, a hidratação é essencial para que você consiga manter a pele equilibrada e saudável. Além disso, a gente precisa voltar a falar sobre o uso de protetor solar, que ele é indispensável. Ele não apenas protege contra os danos do sol, mas também evita que manchas existentes ficam mais escuras. E lembre-se, a consistência nesses cuidados é muito importante. São esses cuidados que vão garantir bons resultados para prevenção e também para melhora no quadro do melasma. Além dos cuidados básicos, claro, a gente tem também os cuidados tópicos, que servem para clareamento das manchas. Esses tratamentos incluem produtos despigmentantes e antioxidantes, e entre os mais utilizados a gente pode destacar os ácidos despigmentantes, como o ácido tranexâmico, o ácido azelaico e também o ácido cógico ajudam a clarear as manchas de forma gradual. Já os antioxidantes, como a vitamina C, protegem a pele contra os danos dos radicais livres e potencializam os efeitos dos despigmentantes. Então essa soma aí desses dois produtos auxilia muito, um para ativar mais o outro e o outro para atuar efetivamente no combate, na redução dessas manchas. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link de alguns produtos que têm essa característica de serem antimarcas, e aí, se vocês quiserem, vocês podem clicar e conhecer uma linha de produtos específica para isso. Se for interessante, esses links são seguros, são de confiança e vocês conseguem comprar com bom custo-benefício e receber na casa de vocês. Lembrando, claro, que esses produtos devem ser utilizados sob prescrição médica, porque o uso inadequado pode causar irritações e até piorar essa condição de melasma. Em terceiro lugar, a gente pode comentar e destacar os procedimentos dermatológicos, que a gente engloba aí no tópico de tecnologias avançadas. Nos casos mais resistentes, alguns procedimentos realizados por dermatologistas podem ser uma alternativa eficaz, e entre eles a gente vai destacar alguns que são mais comuns na prática clínica desses profissionais. O primeiro é o peeling químico, que promove a renovação da pele e que também ajuda a uniformizar o tom. Depois a gente tem laser ou luz pulsada, que direcionam a energia para áreas específicas, clareando as manchas de maneira controlada. O microagulhamento também é muito interessante porque ele estimula a produção de colágeno e facilita a penetração de ativos clareadores na pele na região das manchas. Eu, por exemplo, já fiz o tratamento com o microagulhamento e também com o laser Lavian. Apesar de não serem tratamentos, no meu caso, para melasma, eles tiveram ali um efeito específico para tratamento de outras cicatrizes. Mas aproveitando que eu estava fazendo o microagulhamento, a gente já depositou ali alguns ativos que tinham esse objetivo: clarear essas cicatrizes, melhorar o aspecto geral da pele. E o mais interessante é que, por exemplo, os dois que eu fiz, eles tinham ali o anestésico, então o índice de dor reduz bastante, são procedimentos rápidos, que têm uma recuperação tranquila e que o pós exige muito desses cuidados básicos que a gente já deveria ter na nossa rotina. Lavar com sabonete adequado e não agressivo, utilizar um bom hidratante e aplicação e reaplicação do protetor solar. Por isso que a gente fala que os cuidados básicos, eles efetivamente são a chave para todo e qualquer tratamento e a base que a sua pele vai precisar para responder a esses processos e para você não ter efeitos negativos por conta de não ter, por exemplo, um protetor solar ou de a pele não estar hidratada. E em quarto lugar, e não
menos importante, a gente precisa comentar sobre o acompanhamento médico, que é indispensável e que precisa acontecer para que o seu tratamento aconteça da maneira correta. E aí, independentemente do tratamento escolhido, se for o uso de tópicos, né, como pomadinhas manipulados, ou mesmo tratamentos invasivos, é importante que você tenha o acompanhamento de um profissional dermatologista, porque ele é que vai garantir o bom andamento aí do seu tratamento e bons resultados, casando com as suas expectativas, com tratamentos que sejam direcionados para o seu tipo de melasma. Então é muito importante que você inclua esse profissional antes mesmo de toda e qualquer outra ação que você venha escolher, porque ele é indispensável. E aí, claro, com o tratamento certo e com os cuidados adequados, é possível reduzir muito as manchas e também recuperar a uniformidade da pele. Bom, agora que você já conhece o que é o melasma, quais são suas principais causas e como tratá-lo, fica claro que com os cuidados certos, o acompanhamento adequado, é possível minimizar as manchas e manter a pele saudável e também uniforme. E lembre-se que o protetor solar é o seu maior aliado e um tratamento contínuo e personalizado pode fazer toda a diferença nessa condição. E a chave para lidar com o melasma é a paciência e a consistência. E com o apoio de um dermatologista, você pode controlar essa condição e conquistar resultados duradouros. Então, se você achou esse vídeo útil, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com quem também pode se beneficiar dessas dicas. Assim você ajuda outras pessoas a se informarem e também a cuidar melhor da pele. Eu espero você no próximo vídeo, um grande abraço e até logo!